bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão é que vale. Eu sou Rafael Campos, esse é o Matheus Braga e hoje nós iremos falar de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Mostra o livro aí pra nós, Matheus. É isso aí, Rafa. Eu tô aqui com a edição da Editora Globo. Acho que já tem até uma versão mais atualizada desse livro do que essa minha aqui. É uma arte relativamente simples aqui. E Fahrenheit 451 é um clássico, né, Rafa, da ficção científica. Chegou a virar uma série, não sei se da Amazon Prime, que não teve muito sucesso. Não sei porque não vi, também não li o livro, sei que é famoso, né? Tá junto com esses clássicos 1984, Admirável Mundo Novo, mas nada disso importa pra gente. A gente quer saber as técnicas que o Ray Bradbury usou na primeira página dele, se elas são suficientes para cativar o leitor, né? Incentivar que ele continue sua leitura virando a página. Esse livro ele traz uma introdução aqui do Neil Gaiman, que nós vamos pular claramente. E vamos direto à leitura do livro. Fahrenheit 451, Ray Bradbury, primeira parte, A Lareira e a Salamandra. Queimar era um prazer. Era um prazer especial ver as coisas serem devoradas, ver as coisas serem enegrecidas e alteradas. Empunhando o bocal de bronze, a grande víbora cuspindo seu querosene peçonhento sobre o mundo, o sangue latejava em sua cabeça, e suas mãos eram as de um prodigioso maestro regendo todas as sinfonias de chamas e labaredas para derrubar os farrapos e as ruínas carbonizadas da história. Na cabeça impassível, o capacete simbólico com o número 451 e, nos olhos, a chama laranja antecipando o que viria a seguir. Ele acionou o acendedor e a casa saltou numa fogueira faminta que manchou de vermelho, amarelo e negro o céu do crepúsculo. A passos largos, ele avançou em meio a um enxame de vagalumes. Como na velha brincadeira, o que ele mais desejava era levar à fornalha um marshmallow na ponta de uma vareta, enquanto os livros morriam num estertor de pombos na varanda e no gramado da casa. Enquanto os livros se consumiam em redemoinhos de fagulhas e dissolviam no vento escurecido pela fuligem. Montag abriu o sorriso feroz de todos os homens chamuscados e repelidos pelas chamas. Sabia que quando regressasse ao quartel dos bombeiros, faria vista grossa a si mesmo no espelho, um menestrel de cara pintada, com rolha queimada. Depois, ao ir para a cama, sentiria no escuro o sorriso inflamado ainda preso aos músculos da face. Nunca desaparecia, aquele sorriso, nunca, até onde conseguia se lembrar. Pegou É aqui isso. 3 linhas da página seguinte, né, que caberia também na primeira página, tem um espacinho em branco aqui razoável, mas é isso. O legal é que, se você for pensar que Fahrenheit 451 corresponde a mais ou menos 232 graus Celsius, É uma temperatura altíssima. é bem quente, né? Uma temperatura bem quente. Mas só uma observação besta porque eu precisava fazer. Ó, justo, provavelmente tem alguma associação, né? A gente tá falando aqui da Será? Né? temática de fogo, de queimar, né? Então com Será que uma casa certeza. queima 200 e poucos graus? Uma Pesquisarei futuramente pós-vídeo. casa, eu não sei, mas o livros que ele cita aqui com certeza, né? Uma Bom, coisa e que eu aí, achei. vai lá. Hum, não, uma coisa que eu achei interessante é a brincadeira, primeiramente, com o título, porque antigamente as salamandras eram consideradas como criaturas de fogo, tanto que existe os elementais da terra, representados como os gnomos, os do ar como silfos ou fadas, a da água das ondinas, que até já apareceu num outro livro, e as salamandras seriam elementais de fogo. E a galera achava que era isso devido a que em alguns locais mais pantanosos ou de umidade mais alta, quando tinha fogueira, as salamandras se aproximavam das fogueiras como se fosse um chamariz desses elementais. Até então, agora se tornou mais comum essa associação. Tanto que existe uma brincadeira de que as salamandras são protótipos dragonescos. É, isso que eu ia falar, essa informação eu tenho na mente, agora essas outras que você trouxe eu não sabia não. É.
Então, assim, então achei interessante essa brincadeira, porque já brinca com isso, com essa ideia de dragonesco, fogo, queimar, elemental e tudo mais. E já começa com a primeira frase dizendo queimar era um prazer, ponto e enter. Do jeito Acho que eu que gosto. é algo que eu e o Matheus a gente teve um orgasmo literário ao ver essa coisa. E é interessante porque, da mesma forma que o fogo dentro da cultura humana é muito ritualístico, é muito prazeroso, é muito divertido, é muito libertador, poderoso também, então tudo isso associado ao título e à promessa e ainda traz esse prazer, que depois a gente percebe que realmente é um prazer real do nosso Personagem. piromântico aqui, Hum. mas eu achei bem legal. Antes de seguir para frente no parágrafo, eu já achei extremamente forte essa brincadeira do título com o título do livro, mais essa primeira frase que já remete todo o fator histórico e possivelmente do protagonista. Sim, é uma primeira página por inteiro, né, Rafa? Que tem como tema a questão do fogo, a questão do queimar, né? E aí aqui especificamente o que ele está queimando. Não dá para, pelo menos, não lembro aqui agora de ter feito nenhuma associação, eu acho que é até um problema, de certa forma, nessa primeira página, essa contextualização de que época estamos, do que está se falando aqui, né? Está se falando de um personagem que está queimando uma casa com livros juntos, né? E esse prazer que ele está sentindo em relação a isso, e descreve de forma poética, né? Rebuscada no sentido de tentar incorporar, né? Vamos dizer assim, a narrativa do negócio, mas não especifica pra gente aonde estamos, o que está se passando, né? Que época que era, nem nada nesse sentido. Apesar de eu ter comentado aqui no começo que é um clássico da ficção científica, né? Provavelmente vai ser apresentado mais tarde. Eu acho que seria aqui um ponto fraco, talvez, dessa primeira página. Pelo menos para mim, não vi aqui se ficou explicitado em algum lugar e eu perdi, mas acho que caberia. Agora, é uma primeira frase, como a Rafa comentou, com um impacto forte. Queimar era um prazer. Teoricamente, não é algo que o ser humano, na sua rotina, do dia a dia, adulto, maduro, já tenha como prazer queimar. Ou se tiver, é algo que soa meio, não sei, proibido ou meio profano de alguma forma, né? Não sei. E aí, a criança tem um pouco disso, né? Que gostar de botar fogo nas coisas, mas é porque tá descobrindo o mundo e tal, não sei o que lá. Agora, e aí por isso que eu acho que é um poder até da primeira frase, né? Queimar era um prazer, porque teoricamente não era para ser um prazer para nós seres humanos. Então já cria essa subversão aí na mente do leitor, né? Por que, que era um prazer, o que, que ele está queimando, né? E por que, que ele está feliz com isso, né? E aí ele vai te descrevendo de alguma forma, então vai te contextualizando, ó, ou não é uma pessoa normal, ou a gente está num universo onde não é bem a forma como a gente vive nos dias atuais. Então acho que essa primeira frase ela tem muita informação também por trás dela, né, que já te faz refletir, já te tenta contextualizar de alguma forma, mas sem explicitar muito, né? Se a gente for pegar mais ou menos a capa, que a, a silhueta parece muito um bombeiro americano, com aqueles capacetes, Justo. com aquele simbolão na testa e tudo mais e tal. Me pareceu muito forte, ignorando a capa, me pareceu muito forte uma proposta meio Segunda Guerra, que era comum queimar, Exato. os Mas é nazistas isso. queimavam os livros e tudo mais. A ideia é essa. Né? Então, considerando que é uma ficção científica e pode ser algo mais acrônico, que não exista necessariamente um período histórico estabelecido nessa história, mas possa ser uma vertente distópica, histórica de alguma coisa, né? E se X ou Y, né? Então realmente não dá Exato. muito para saber, porém acredito eu que talvez a ideia gire em torno disso, mas pela capa me parece ser algo um pouco mais para agora e mais americanizado.
devido à silhueta da roupa do cara, ainda mais que ele diz no final que, entre aspas, ele é um bombeiro, né? Quando regressasse ao quartel do bombeiro, faria vista grossa. E curioso, né, que é justamente esse contraste, essa antítese também, né? O bombeiro que teoricamente usa água para apagar o fogo e aqui na verdade o cara é um bombeiro e botando fogo nas coisas, né? Então é uma, é uma forma de subverter a mente do leitor também, que são, acho que são técnicas, né? A gente está falando de técnicas aqui utilizadas na primeira página, né? E toda vez que usam uma técnica dessa, eu destaco aqui, né? Quando ele te força a acreditar numa coisa que você não é a forma como você enxerga o mundo, né? Aqui ele está fazendo algo semelhante aqui, né? Tá falando que queimar era um prazer, que já é uma subversão de alguma forma. E, e essa questão do bombeiro, que é o cara que bota fogo, não o cara que apaga o fogo, né? Então também o Ray Bradbury usou aqui duas vezes, vamos dizer assim, pelo menos, dessa técnica para te instigar aqui a mente, para te deixar pelo menos assustado, né, querendo saber mais sobre o assunto. Eu acho legal porque, conversando um pouco com a minha madrasta, que ela é psicóloga, e vendo também alguns outros fatores na própria literatura e na mídia, como, né, de uma forma geral de entretenimento, é que é bastante comum você ver pessoas que possuem uma afinidade X e por não ser muito aceito, ele tenta estar num ambiente como esse. Então, do tipo, pessoas que têm sentimentos muito mórbidos trabalham o necrotério para poder usufruir desse sentimento mórbido sem ser julgado, preso ou condenado de alguma forma. Porque, então, assim, me dá a impressão de que esse cara, ele é, né, piromaníaco, mas como piromania é crime, doença mental, para ele se manter na adrenalina e no prazer do fogo, ele decidiu ser bombeiro e aproveita e faz algo psicopáticos aí no meio. Mas eu acho muito legal quando existe essa deturpação da psique do personagem, onde brinca com essa ideia de duas caras, onde nós, leitores, já sabemos que esse Morak parece ser um psicopata piromaníaco, mas talvez os colegas não saibam e todo o restante dos personagens não, gerando uma possível agonia maior nossa, porque a gente sabe o que ele pensa, sabe o que ele faz, então a gente consegue meio que prever situações bizarras que outros personagens não. Então essa antecipação dessa angústia me faz querer saber mais do que ele seria capaz e quais são as possíveis consequências disso. Sim, e eu acho que se tratando aí de psicologia que você tocou, né? Primeiro que tem esse ponto que eu acho que é muito forte para narrativa, para escrita, que é construir personagens mais reais, né? Personagem que não é só bonzinho, que não é só malzinho, né? Ele tem ali essa, que o Rafa comentou, essas duas caras. Na verdade, não necessariamente é muito, não sei se diria duas caras, mas é um pouco disso sim. Na psicanálise a gente fala em superego, que é algo que te limita, a sociedade te limita de certa forma a agir como você gostaria de agir, agir pelo seu instinto, agir pela sua pulsão ali. E aí o que seria esses duas caras é quando eu tô sozinho, eu faço as coisas, eu sei que não tem ninguém assistindo, eu vou fazer o que eu tenho vontade de fazer mesmo, faço essas doideiras, faço essas piromanias. É, e, e aí quando eu tô com alguém, quando eu voltar pro quartel, né, aí eu vou me policiar melhor e tal, não sei o que. Então tem um pouco disso e eu acho que isso é super forte porque a gente se vê muitas vezes como ser humano, né? Praticando coisas às vezes que a gente sente um pouco de vergonha de estar fazendo, isso é meio errado, mas é por conta desse julgamento que existe na sociedade, né? Não necessariamente é errado ou não, né? Isso é relativo. Mas eu acho que aprofunda o personagem, né? Cria um personagem com várias camadas e é sempre bom você ver personagens mais reais, assim, que são como seres humanos normais, né? Eles têm camadas, erram e acertam eventualmente. Sim, e o legal é uma coisa que você até puxou no começo, que é muito comum esse sentimento infantil de querer queimar a folha, a formiga, pegar.
4 fósforos, riscar todos eles, só pelo prazer do fogo. Quem já teve experiência de ou acender uma fogueira, ou ter experiência de fogueira mesmo, sabe o quão tentador é a fogueira, como ela chama a gente. Ainda mais quando você é menor. O pai, a mãe brinca, fala, ó, então, né, não pega perto da fogueira, faz xixi na cama, com uma forma de tentar Afastar, né? afastar você desse perigo. Em alguns casos não dá certo. Mas o legal que eu achei é que o primeiro parágrafo, na descrição que ele traz muito, assim, uma visão um pouco, não chamar infantilizada, mas um tanto fabulesco, um tanto suave, uma visão, chamaremos de infantil, mas não infantil de inocente, mas sim infantil de suavidade, porque ele trata as pessoas, a casa, os livros, todo aquilo como um marshmallow na fogueira, simplesmente vagalumes. Então, assim, um corpo carbonizado correndo, pegando fogo, seria tão trivial e prazeroso quanto ver um vagalume, ver uma casa queimando. É tão prazeroso e divertido quanto colocar um marshmallow no fogo e comer depois. Então ele vê esse prazer dele de uma forma tão suavizada e tão inocente, apesar dele saber o quão não inocente isso é, mas ele tenta, pelo menos eu vejo um pouco o Ray Bradbury, ele tentando nos convencer e justificar essa atrocidade piromaníaca com suavidade nas palavras e inocência no sentimento. E você Justo. fica com aquele sentimento de passar um pouco de pano pro cara, mas com peso na consciência de saber que você está passando pano por um possível assassino em série. Né? É, Então, e. eu acho legal como quando o autor, quando a autora consegue brincar com a gente do tipo, te culpar por Uhum. coisas que você passa pano ou é cúmplice dessa situação. E isso é super forte, né, Rafa? Tem a citação clássica do caso do Jaime Lannister no Game of Thrones, que é um personagem que logo no início joga uma criança da janela e depois você fica super apegado ao personagem, que é um personagem super bem construído, com seus propósitos e tal. Então, assim, quando o autor consegue botar um personagem com lados, aspectos negativos, pontos negativos e te convencer de gostar do personagem, a gente não sabe, na verdade, porque não estendemos no livro aqui se vai ser um personagem cativante de fato ou não, né? A gente gostaria que fosse, apesar dos pontos negativos, mas não temos como saber. Mas dá a entender que ele vai caminhar para esse lado, né? Vai trabalhar com essa dualidade de um cara cometendo coisas estranhas, mas você se afeiçoando a ele, né? Criando um laço afetivo. E assim, é uma vantagem de quando a gente escreve, começar a história, porque naturalmente a gente tende a criar empatia com o personagem que já me aparece na primeira página, que já começa narrando, e fazer, esse vai ser o personagem que eu vou seguir esse livro aqui, né? Então, por mais que ele faça coisa errada, você tende a querer se conectar com ele de alguma forma. Então já é de certa forma mais simples você criar essa conexão logo no começo. Então, né, se você coloca algo negativo nesse personagem, mas você vai acompanhar ele o resto da vida, né, o resto do livro, no caso, é, 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 entre aspas, mais fácil de você criar uma conexão com o personagem e por ele ter esse lado negativo, aprofunda mais, né? Cria aquele esquema que eu falei lá mais cedo. E o legal é que, considerando que o quão possível psicopático ele deve ser, apesar de não ter apresentado nenhum tipo de conflito até então, claro, tipo, qual seria o ponto de conflito ou quais seriam os conflitos dessa história, mas você já consegue já imaginar um possível conflito cultural, no caso ele contra a sociedade, devido que ele é um piromaníaco, e o quanto o autor pode trabalhar um quesito mais introspectivo, que eu acho que não, porque ficção científica não tem não é muito comum trabalhar coisas introspectivas, a não ser que o tema puxe isso.
que eu não sinto que um tema de bombeiro vá puxar tanto algo mais introspectivo. Posso estar errado. Mas nisso até puxa um ponto que, no caso, eu colocaria como negativo, no meu ver, é esse texto eu estou sentindo que ele é muito poético e muito lírico para uma possível ficção científica. Pode ser algo mais suave, ok, algo que seria mais uma tecnologia não extremamente sci-fi, mas algo apenas um futurismo, algo um pouco mais simples, um 2100 e alguma coisa, né, que seria não tão distante da gente, mas eu senti um pouco a falta de ser classificado como sci-fi. Não, a primeira página não tem nada, né? Isso que eu falei, né? Falta um pouco da ambientação, de saber onde estamos, né? Às vezes é igual Exato. você falou, é algo próximo aos dias atuais, né? Mas apesar de que o livro foi escrito lá em 1953, né? Já tem tempo já. Agora, Então o sci-fi pode ser tipo agora, 2000 e pouco. sim, uma questão que tá escrita aqui atrás, aqui na sinopse que chama isso, eu esqueci como é que chama essa parte de trás aqui, mas que remete um pouco àquilo que você comentou, né? Foge da primeira página, mas acho que cabe aqui pra gente destacar, né? Uma citação do próprio Ray Bradbury aqui, entre aspas. Ficção científica é uma ótima maneira de fingir que você está falando do futuro, quando, na realidade, está atacando o passado recente e o presente. Então, nitidamente, vai ser uma história sobre isso, né? Que o Rafa comentou, chegou a citar a questão do nazismo, né? Então, com certeza aí tem alusões aí dentro da obra. É, aquele famoso what if. E se tal Uhum. coisa acontecesse, como que seria X ou Y? Mas beleza, Matheus. No caso, então, vai virar ou não vai virar esse clássico? Vou virar, Rafa, mas eu tenho essas ressalvazinhas que eu acho que faltou algumas coisas aqui na primeira parte, por exemplo, essa questão da ambientação, talvez um pouco do conflito, que não está muito explícito também, né? Claro que não é necessário que tudo isso seja colocado na primeira página e só assim a gente vira uma primeira página, não. A leitura para mim foi fluida, teve um lado poético aqui que eu acho bacana, né? Tem essa questão que intriga a gente, essas antíteses que eu comentei, né? Então, de um modo geral, eu tô tendencioso a virar assim. No caso, para mim, acho que os dois pontos que eu colocaria como negativo seria essa essa meio que premissa falsa de ser uma ficção científica, que na verdade não é futurista, mas sim um ataque ao passado, então não necessariamente uma ficção futuro, mas uma ficção passada. Isso aí me perde um pouco. E essa questão de ser poético demais. Eu acho que nos momentos que for desenvolver o personagem, acho que a poeticidade acho que é tranquilo, mas em outros momentos eu sinto que poderia ser um pouco mais narrativo mesmo. Então, nesse quesito, minha ressalva seria mais o medo de ser um livro inteiro assim do que realmente a técnica, porque eu gostei bastante nesse momento. E viraria devido a que essa psique desse personagem me lembra bastante a psique do protagonista lá em que a gente falou sobre as flores de Algernon, que tem essa psique, essas brincadeiras psicológicas diferenciadas, então me chamou tanto a atenção para saber o que passa na cabeça desse cara e se vai ser algo desenvolvido em cima disso. Então, pessoal, se você chegar até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e coloque aqui nos comentários se você viraria ou não viraria, se você tem algum pensamento intrusivo também, como o nosso amigo de querer tacar fogo nas coisas, passar a perna na veinha ou colocar um chiclete no cabelo da sua colega no banco da frente. Obviamente, se você, escritor ou escritora, tiver alguma obra e gostaria que a gente desse a nossa opinião, o nosso parecer rápido sobre o que a gente achou da primeira página, a gente sempre deixa o linkzinho no Forms para você poder mandar as coisas aqui pra gente. Beleza? Então, bora ler!